Queria muito que a Letícia, que falou antes de mim, estivesse aqui, porque ela encerrou a apresentação dela com uma pergunta muito significativa. Que futuro que nós queremos construir a partir de agora? E isso a gente pode pensar do ponto de vista macro, mas a gente também pode pensar do ponto de vista micro. Então, eu convido vocês agora a fechar um pouquinho os olhos, 3 segundos, e pensar o que faz vocês acordarem todos os dias. O que me faz abrir os olhos e sonhar como todas aquelas outras pessoas que vieram aqui e contaram seus sonhos e seus sucessos. Eu espero que essa vida que a gente construa, esse sonho que a gente sonha, ele possa valer a pena. E hoje eu trago um pouquinho da minha história, da minha trajetória, da minha vida como médico, como escritor, como pesquisador, e um pouquinho do que eu aprendi nessa pergunta para compartilhar com vocês. A pergunta inicial é: você vive uma vida que vale a pena ser vivida? Quantos aqui, assim como a Letícia também falou, já pensaram que, puxa, eu acho que hoje eu apenas sobrevivo, mas eu não tenho sonho, eu não sei por que eu estou aqui. E, na verdade, isso é mais comum do que a gente imagina. Hoje em dia, trazendo um pouquinho para vocês, a gente fala que 332 milhões de pessoas no mundo vivem com depressão. Isso é 1 em cada 25, mais ou menos. 1 em cada 25, 1 em cada 30. Levanta a mão aqui quem conhece alguém que vive com a depressão. Pode abaixar. E agora levanta quem vive com a depressão. Curioso, hein? Difícil, né? Tem muitos aqui. Só vi uma mão levantada. Mais de 14 milhões de pessoas no mundo tentam suicídio todos os anos. 14 milhões de pessoas no mundo acordam e decidem que chegou o fim. Porque aquela vida que estava vivendo, essa não valia a pena. Mais de 700 mil pessoas em todo o mundo se suicidam todos os anos. E essas perguntas me ajudam todos os dias a tentar entender um pouco mais qual a vida que vale a pena. Então, vou começar um pouquinho da minha trajetória. Esses são meus pais. Eles estão por aqui, não vou falar onde. E eles representam formas bastante diferentes de amar. Eu falo isso no meu livro. Meu pai, só dá para ver pela foto aqui, ó. Para ele rir, precisa de bastante. Ele é uma figura de proteção, de segurança, de respeito, de razão. E minha mãe chora com a música do gás passando. Foram 2 formas diferentes de amar, mas que por muito tempo também invadiram minha mente e até me fizeram questionar qual é a forma verdadeira de amar. Qual é a forma verdadeira? E por que eu estou falando de amor dentro de uma vida que vale a pena ser vivida? Ao longo do tempo, eu estudei aqui, fiz medicina aqui na PUC Sorocaba. Depois fui fazer residência e fiz toda meu doutorado, e até hoje sigo
na Universidade de São Paulo, mas eu comecei aqui. E quando eu cheguei na universidade, eu era um menino animado, sonhador. Eu pensava, nossa, aqui eu vou viver os melhores momentos da minha vida, aqui vai ser muito bom. Chegando na faculdade, eu me deparei com uma realidade totalmente diferente. Eu me deparei com uma realidade chamada trote universitário, que é uma coisa que até hoje eu sou um ativista, né, e trabalho contra essa forma de receber as pessoas que entram na universidade. E lá, eu me juntei com alguns amigos, colegas, e a gente decidiu fundar um grupo chamado Grupo de Apoio ao Primeiranista. Que era um grupo, olha que parece uma bobagem, né? Grupo de Apoio ao Primeiranista. Parece uma bobagem. A gente mudou o nome de Calouro para Primeiranista. E a gente decidiu fazer um grupo para receber as pessoas que não queriam passar ali pelo trote universitário, de uma forma diferente. Porque depois de um tempo, começaram a surgir algumas mensagens relacionadas a essa vivência que a gente teve na luta contra o trote universitário. Então, no mesmo ano, começaram a surgir. Já imaginou o desgosto? Você é um filho de quem entra em Sorocaba, faz um negócio destes? PQP, sem tamanho. Esse sou eu. Quer dizer, esse sou eu que estão falando. Depois de algumas manifestações e comentários, espero que esse ser desprezível e inútil esteja orgulhoso de uma cagada que não sabe como um pouquinho dela. Paz dessa nossa parte nunca terá. Gente, continua e continua. Diante disso, eu sofri. E eu entrei em depressão. Tive depressão. E trato até hoje. E eu precisei não só tratar a depressão. Eu precisei fazer cetamina, que é um tratamento de depressões mais graves e refratárias. Mas, por eu ter a minha mãe, que é a outra forma de amar agora, eu decidi que não seria assim para mim. Que eu iria tentar buscar uma outra forma de ser feliz. E que ela não ia passar pelos pés de abandonar meus valores. Aqui, infelizmente, não dava para passar vídeo. Você tem que brigar com a organização, porque tem uma dancinha minha aqui que realmente está muito bonita. Eu queria que vocês vissem. Mas aqui é em uma viagem nossa para o Malawi, na África, onde a gente já foi algumas vezes fazer trabalho social. Junto disso, eu me tornei psiquiatra e ouvi centenas e milhares de histórias de pessoas que também passaram por depressão e pessoas que também vivem a mesma dúvida se querem viver uma vida, se vivem uma vida que vale a pena ser vivida e se querem também. Eu pensei, durante esse período, que a felicidade nada mais é que a profunda vivência do amor vivido. E o que é esse amor vivido? Aqui é uma frase que lá na África eles usam muito, que é Ubuntu, que é eu sou porque nós somos. O amor vivido é o amor que sai da nossa mente e ele é materializado. E ele tem que começar por nós mesmos. Então, é o que basicamente as pessoas chamam aí de autoamor, mas não de uma forma de autoajuda, mas de uma forma real. Quem aqui cuida mesmo do corpo entende que cuidar do corpo é uma forma de cuidar da alma? Pouca gente. Quem aqui respeita o seu corpo a ponto dele ser realmente ali o vaso cristalino que é onde vai expressar os seus valores para os outros e para o mundo?
Isso envolve se tratar. Igual eu me tratei, se preciso. Isso envolve buscar autoconhecimento, psicoterapias, viagens, conversar com amigos, desbravar os próprios limites. Isso envolve amar a alma, que para mim envolve a única e exclusiva capacidade de reconhecer que o único motivo que nos faz vivos é a capacidade de amar. E assim sermos cada dia mais felizes. Depois, uma grande chaga do auto-amor são 2 males que chamamos de orgulho e egoísmo. Se a gente não sair daqui, nós não vamos conseguir para o segundo passo. Para chegar aqui, nós vamos precisar pensar quais valores que me sustentam, quais virtudes eu cultivo, quais limites eu tenho e preciso reconhecer, e onde mora o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Olhando para isso, a gente consegue dar um passo, que é para uma outra parte do nosso amor, que é aquele amor entre as relações amorosas, entre os objetos, na verdade. Para isso, a gente precisa também passar por algumas etapas, que são as etapas daquele amor mais carnal, depois o amor da psique, ou seja, eu me conecto com as pessoas, com o meu parceiro, pelo aquilo que eu gosto, pelo aquilo que eu troco. Mas chega um momento que a gente começa a gostar de coisas completamente diferentes que o outro. Né? Tem gente que chega a isso mais rápido, outros demoram mais. Mas isso é verdade. Mas o que mantém a relação são, de novo, os valores, os sonhos, os propósitos, os objetivos estão alinhados. De novo. Depois, a gente vai para outra esfera do amar, que é o amor ao outro um pouco mais longe do que aquele cônjuge, mas também não tão longe. E aí, existe aquela regrinha de ouro, que todo mundo aqui conhece, que eu acho que é muito mal conhecida e concebida, que seria tratar o outro como gostaríamos de ser tratados. Só que muita gente interpreta isso como eu colocar os meus valores no outro, os meus gostos no outro, e não é isso. É eu reconhecer a base do que é direito do outro ser reconhecido. Assim como eu preciso ter respeito, empatia, coragem, admiração. Esse reconhecimento disso no outro que gera essa relação de ouro, que é o cuidado. O cuidado é a base de tudo isso que a gente está falando, de uma vida que realmente faz sentido e que eu comecei a descobrir depois de bastante tempo também sofrendo com depressão, solidão, desespero, angústia. O maior estudo do mundo, que é o estudo de Harvard de felicidade, trouxe exatamente isso. Seguiu as pessoas mais de 80 anos e descobriu que o que fazem as pessoas mais felizes são as relações. E as relações são feitas no cuidado. E o cuidado nada mais é do que o amor. Uma outra coisa que o estudo encontrou, que é muito interessante, é o que mede a felicidade das pessoas não é a quantidade de emoções negativas que elas têm. Ou seja, um indivíduo mais ou menos feliz não é aquele que tem menos emoção negativa, mas é aquele que cultiva mais emoção positiva. Está aí a chave. E a chave está no cuidado. Comigo, com o outro e depois com o todo.
que é o que a gente chama de amor ágape. É aquele amor que transcende a minha fagulha de existência, mas vai para tudo o que eu convivo. Isso não é autoajuda, de verdade. Porque isso precisa de coragem para reconhecer aquilo que a gente não quer reconhecer. Para a gente olhar aquilo que a gente menos gosta. E para encerrar, a pergunta é: você quer viver uma vida que vale a pena ser vivida? Você quer passar por isso? Você quer passar por todas essas dificuldades de sofrer, reconhecer, amparar, ressignificar e construir e refazer esse caminho por muitas vezes na sua vida? Quando eu perguntei aqui se tem alguém que tem depressão, só uma pessoa levantou a mão. Por quê? As outras dezenas aqui que também vivem não levantaram. É o medo de cuidado ou da falta de cuidado? A gente já perguntou para a pessoa do nosso lado hoje o que é que faz ela querer viver. Então, pessoal, um pouquinho do que eu queria trazer hoje aqui era do que eu aprendi, do que pode ser uma vida que vale a pena ser vivida, que é a vida no amor. Obrigado.